Estamos com a Susana Martins, que veio de Lisboa para partilhar algumas ideias sobre fotografia. A Susana é professora auxiliar convidada e investigadora integrada do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, em Lisboa. É doutorada em Fotografia e Estudos Culturais pela Katholieke Universiteit Leuven, isso bem? Na Bélgica, e ensina atualmente na área da fotografia e das artes visuais. A sua investigação tem privilegiado a história e a teoria da fotografia na intersecção com o campo das exposições, das culturas editoriais e das identidades nacionais. Está bem assim, Susana? Muito obrigada por teres vindo. Bem-vinda. Obrigada. Muito boa tarde a todas. Enfim, uma primeira palavra para dizer que é para mim um grande gosto também poder estar aqui hoje e participar convosco neste seminário e agradecer muito especialmente o convite da professora Ana Gabriela Macedo e da Márcia Oliveira para pensar aqui algumas questões. E eu começava por dizer que, no fundo, este convite foi efetivamente um desafio, porque foi um pouco a oportunidade também para repensar alguns aspectos que eu tenho vindo a trabalhar, mas que, na verdade, ainda não tinha tido a oportunidade de apresentar assim, com alguma interlocução um bocadinho mais alargada, como hoje vamos aqui fazer. Eu gostava de começar o seminário, e quase é mesmo em jeito de introdução, por vos mostrar duas pequenas imagens. Uma de uma jovem mulher sorridente e uma outra de um homem com uma expressão um pouco mais estranha, que olha para fora, não é, do campo, apesar da imagem ter um enquadramento muito frontal. E estas fotografias são provavelmente vossas conhecidas, são fotogramas, como saberão a maior parte de vocês, do filme 48, da realizadora Susana Sousa Dias, que trabalha precisamente a partir desta espécie de tarefa de filmar e de escutar imagens que são por natureza fixas e que são por natureza silenciosas. Estou a referir-me, como sabem, às imagens, não é, que formam os álbuns fotográficos dos arquivos da PIDE e que aqui vemos na mão da realizadora. Calculo que a maior parte de vocês tenha visto o filme, quem o viu certamente se recordará, mas para quem não o viu também é bastante fácil entender que estas duas imagens não são imagens imediatamente reconhecíveis como imagens de cadastro, não é? Elas, de alguma maneira, elas não seguem o mesmo tipo de códigos que estamos habituados a ver, elas são de alguma forma dissonantes, na medida em que escapam efetivamente a esses códigos mais unificadores ou mais homogéneos, se quisermos, deste tipo de imagem policial e de imagem de identificação. E é curioso porque quando pensamos na fotografia policial, nesta fotografia de identificação, apesar de ser uma fotografia extremamente centrada no rosto humano e nos seus detalhes, é uma fotografia que funciona quase como se fosse um antirretrato, porque pela sua vocação disciplinadora e vigilante, é uma fotografia que funciona quase de modo a esvaziar ou a despessoalizar o retratado da sua subjetividade. E é nesse sentido que me parece interessante perceber que as fotografias destas duas pessoas escapam precisamente a essa iconografia, não é? A iconografia do arquivo policial, e apontam para algumas possibilidades de resistência e de fuga que são operadas fundamentalmente através da pose e da postura que elas próprias assumem dentro do campo da imagem. E é isso que me parece uma questão a reter. Portanto, a ideia de que há uma ação que decorre no campo visual. E no primeiro caso, enfim, isso acontece porque em vez da expressão séria e neutra que normalmente estamos habituados, vemos uma mulher a sorrir, um sorriso orgulhoso. Sabemos pelo filme que é um momento em que ela diz que quando é fotografada acha que o pai dela iria ficar orgulhoso de saber, enfim, do que ela tinha feito para levar àquela condição, provavelmente, e ela diz-nos que aquele ato fotográfico foi para ela quase um troféu. E, portanto, é uma imagem extremamente dissonante nesse sentido. No segundo caso, temos de facto a expressão de alguém que intuitivamente percebe esse caráter objetificador e disciplinador do dispositivo fotográfico e se recusa, com esta expressão que ele assume de uma forma um bocadinho imprevista, a fazer-se representar para a posteridade como um prisioneiro, ou como uma vítima, ou como um derrotado, não é? E, portanto, o que eu gostaria de salientar é que através da performance de cada uma destas pessoas acaba por reverter os termos da produção da imagem fotográfica
e ao invés de objetos, estas pessoas tornam-se sujeitos ativos que escapam e que tomam neles pleno controle da imagem fotográfica que os quer aprisionar. E são por isso duas imagens que eu gostaria de designar por imagens fugitivas. Dito isto, e isto é mesmo uma introdução, a minha apresentação de hoje não vai ser sobre estas imagens, não vai ser sobre o arquivo da PIDE, nem sequer vai ser sobre o contexto português. Eu venho falar-vos, enfim, de um outro tema, um tema que desenvolvi num contexto diferente, em coautoria com uma colega, com a Ana Corrigan, e que nos vai levar precisamente para um contexto um bocadinho diferente, para a Argentina do final dos anos 40, início dos anos 50. Mas eu gostava que ficássemos com estas imagens fugitivas em mente, na medida em que eu acho que ao longo daquilo que irei apresentar, ao longo deste seminário, digamos, há algumas ideias que têm também que ver com o caráter disciplinador da fotografia e com a possibilidade que a fotografia tem de forjar novas subjetividades alternativas, no caso que irei falar, subjetividades femininas, que também elas vão procurar escapar de alguma maneira ao campo onde as imagens tradicionalmente operam. E o tema que irei apresentar, digamos que essa possibilidade de fuga vai ser particularmente articulada através do dispositivo do humor. Mas vamos então viajar até a Argentina, como dizia. No ano de 1948, ainda no período inicial do peronismo, vamos assistir em Buenos Aires ao nascimento de um projeto fotográfico muito particular. É um projeto fotográfico colaborativo que se irá desenvolver durante 4 anos, portanto, de 48 a 51, nas páginas de uma revista popular, a revista que tem à vossa frente, uma revista ilustrada chamada Idílio. A revista Idílio é lançada em 1948 pela editorial Abril, do César Chivita, e como podemos ver aqui nesta capa, enfim, era uma revista juvenil, feminina, semanal, como vos digo, tornou-se extraordinariamente popular, portanto, em pouco tempo tornou-se um dos periódicos mais vendidos do país, e era uma revista que incluía, como era muitas vezes também comum nesta tipologia editorial, uma série de rubricas, portanto, desde exercícios de ginástica, a fotonovelas, a pequenos contos, a conselhos de moda, de beleza, de comportamento, enfim, aquilo que imaginam também numa revista deste tipo. E com todas estas rubricas podemos dizer que a revista de algum modo reforça, não é? Toda uma tipologia da representação feminina, que é uma tipologia muito idealizada e estereotipada e que se vai consolidar muito nestes anos também por via da propaganda peronista, emblematicamente materializada também naquela figura da Eva Perón, que tem todo o impacto mediático que conhecemos. Uma das secções mais interessantes desta revista, e é isso que gostaria de aqui abordar, é uma rubrica que vocês conhecem? Não. É uma rubrica portanto, que se manteve durante 4 anos, de 48 a 51, e é uma rubrica psicanalítica, como veem, que se chama precisamente A Psicanálise Ajudar-te-á, ou mais tarde, A Psicanálise Ajudará. E esta coluna funcionava, na verdade, como uma espécie de coluna de aconselhamento, como uma espécie de consultório sentimental. Em que é que consistia, mais concretamente, esta rúbrica? Consistia na interpretação de um sonho, interpretação essa que era feita pelo alegado professor norte-americano Richard Rest, conseguem ver lá em cima, um psicanalista que exortava as leitoras a participar ativamente nesta secção e que prometia ajudá-las a resolver toda uma série de problemas, de dúvidas, de ansiedades relativas, enfim, à sua vida e às mais vastas questões de autoconhecimento, como conseguem perceber. Esta secção não é a única secção da revista que vai procurar esta espécie de relação direta com as leitoras, havia outras, havia confissões, havia testemunhos, portanto há de facto outras secções que promovem este tipo de participação direta e que encoraja esse contacto com as leitoras, mas esta secção, este diálogo vai acontecer com termos bastante bem definidos. A leitora que quisesse submeter à revista um sonho seu, para ser interpretado pelo professor Richard Rest, deveria primeiro responder a um questionário bastante desenvolvido, só vem aqui uma parte dele, e que compreendia muitas questões, não é? Que vão desde a infância, à relação com outros, aos medos, às fantasias, etc. E, portanto, juntamente
Com este questionário, a leitora enviaria também a descrição de um sonho que ela gostaria de ver interpretado. A revista recebia uma série de solicitações, como calculam, e semanalmente se selecionava um sonho para ser, e cuja interpretação depois era publicada nas páginas da revista. Curiosamente, o sonho original enviado pela leitora nunca era publicado, era apenas só a interpretação. E o que acontecia é que, efetivamente, depois portanto, a interpretação era publicada e a parte que mais me interessa é que essa interpretação era acompanhada semanalmente também de uma fotomontagem que ilustraria o sonho em consideração. E, portanto, enfim, se os contornos desta espécie de consulta à distância, tanto na sua dimensão remota, não é, como na sua dimensão pública, já, enfim, têm aspectos que nos fazem imediatamente sorrir, os aspectos mais curiosos da secção não se esgotam por aqui. A realização da coluna Psicanálise Ajudar-te-á envolvia, na verdade, a colaboração de 3 indivíduos. Por um lado, o professor Richard Rest era uma figura completamente ficcionada, que tinha por detrás a existência de 2 homens muito concretos, o sociólogo Gino Germani e o editor Henrik Butelmann. Germani, para vos dar só um bocadinho de contexto, era um italiano, um antifascista militante que teria saído de Itália na sequência do avanço nazi, que se estabelece em Buenos Aires em 1934, faz um percurso académico extraordinariamente relevante, mas com o peronismo começa a ser considerado persona non grata nos meios académicos, é afastado e só regressará depois à universidade, novamente no final dos anos 50, quando o Perón é deposto. E nessa altura então tem uma carreira sólida no Departamento de Sociologia que vai ajudar a fundar. O Butelmann, por sua vez, era um argentino, mas desta vez é um argentino que sai, ele vai estudar na Suíça com o Carl Jung, e é alguém que depois vai ter todo um percurso e vai ser conhecido como um grande editor. Ele é o fundador da casa editorial Paidós, que tem também uma grande vocação de psicologia, de psicanálise, mas também de sociologia, e será também diretor do Departamento de Psicologia, mais tarde na Universidade de Buenos Aires. Portanto, são pessoas que têm alguma envergadura intelectual e talvez por isso camuflassem a sua identidade neste professor Rest, dado o enquadramento desta intervenção. Quem não encobria, digamos, a sua identidade é o terceiro elemento que falta para esta coluna, que é a fotógrafa Grete Stern, que será ela a autora das fotomontagens que acompanham precisamente a rubrica. Ela é uma alemã que faz muito da sua formação ainda na Bauhaus e que a certa altura, enfim, ela depois sai também da Alemanha, casa em Londres com o argentino Horácio Coppola e estabelece-se em 1934 em Buenos Aires, cidade onde passará a viver, onde viveu, aliás, o resto da sua vida, independentemente de depois ter terminado a relação com o Coppola. E, portanto, na revista Idílio, a Stern é efetivamente este terceiro elemento que todas as semanas, não é, escolhe um momento pregnante do tal sonho das leitoras e vai ilustrá-lo através de fotomontagem. O trabalho e algumas das fotomontagens conseguem já vê-las por aqui. Portanto, o trabalho entre os 3 seguia, de facto, alguns trâmites. Butelmann normalmente era a pessoa responsável por dar resposta à maior parte das solicitações das leitoras, portanto havia de facto uma comunicação que não passava pela revista e que era assegurada, as leitoras tinham resposta sempre. O Germani então normalmente selecionava o sonho, fazia uma interpretação, havia uma conversa a 3, onde se apontavam desde logo linhas gerais sobre o que é que seria de destacar, e eram dadas indicações muito precisas à Grete Stern, sobretudo, sobre os elementos que a fotomontagem devia ter. Portanto, ela já sabia que havia uma ou outra questão que deveria ser particularmente destacada e depois teria, então, toda a liberdade para fazer a sua fotomontagem. A interpretação de Germani, que é depois publicada, geralmente faz sempre referência aos elementos visuais da própria fotomontagem. Portanto, temos aqui tempos diferentes e uma interação também bastante característica. Estas fotomontagens, enfim, formam um corpus artístico bastante interessante. Portanto, ao longo de 4 anos nós temos 140
composições deste tipo. Elas foram esquecidas durante bastante tempo e só recentemente conheceram momentos importantes de alguma revalidação institucional. Houve uma exposição muito importante no MALBA em Buenos Aires em 2013 e uma outra, enfim, não apenas sobre os sonhos, mas sobre precisamente a relação da Stern e o Coppola no MoMA em 2015, mas onde esta série da revista tinha um lugar muito destacado. Portanto, esta série passa a ser conhecida como a série dos sonhos e, efetivamente, se quisermos até pensar porque é que ela é recuperada tão tardiamente, digamos, nesta história da arte da Greta Stern, talvez o facto de as fotomontagens não serem à altura valorizadas artisticamente possa ajudar. Portanto, isso fez com que mais de metade dos negativos destas composições estão perdidas, não existem também muitas composições originais e, portanto, ela encarava isto efetivamente como um projeto editorial, como um trabalho digamos, não foi uma série que sobrevivesse de uma forma muito fácil à posteridade. Portanto, a única maneira de nós hoje vermos as 140 fotomontagens é mesmo na página impressa, portanto, em muitos casos temos de comprar as revistas e era assim que elas estavam expostas no MoMA, o que também nos levanta aqui questões curiosas sobre a materialidade, sobre a originalidade da própria obra de arte. Enfim, mas isto tudo para dizer que, enfim, a série foi efetivamente revalidada, ela deu origem a vários estudos, teor mais académico, mais museológico, muitas vezes os dois confundidos, naturalmente, e está efetivamente, digamos, reconhecida na história da arte, muitas vezes sublinhando questões que têm que ver com o facto da Stern ser uma figura estrangeira, sublinhando questões de migração, de centro-periferia, de um diálogo entre as vanguardas europeias e um país como a Argentina, porque em muitos aspectos a Stern é considerada uma figura importante nessa espécie de introdução também de um certo modernismo no país. E aquilo que eu gostaria, enfim, que este seminário pudesse contribuir, digamos, para este entendimento da série dos sonhos, tem que ver precisamente com uma leitura deste trabalho onde se pretende identificar um posicionamento feminista, e eu não sou alguém que trabalhe muito estes campos de formação, portanto também perdoem-me algumas imprecisões ou algumas questões um bocadinho menos acertadas que possa fazer. Mas eu acho que é possível identificar claramente um posicionamento feminista que é aqui feito e montado através do dispositivo do humor, que é reforçado pelo próprio meio da fotomontagem. E, portanto, a hipótese que eu gostaria de lançar é mesmo esta, que a série dos sonhos, coadjuvada por esta especificidade da fotomontagem, vai ser uma série capaz de desafiar humoristicamente uma série de instâncias convencionais da feminilidade nesta Argentina de meados do século XX. E, portanto, estas fotomontagens, digamos, de sabor um bocadinho surrealista, não é? E estamos aqui a ver mais algumas. Elas são normalmente caracterizadas por este efeito precisamente do estranhamento do real, não é? Pegarem elementos, como neste caso bastante evidente, elementos que são nossos conhecidos, que são muito familiares, não é? Que não têm nada de particular, mas é colocá-los em relações insólitas, improváveis, às vezes mais enigmáticas, às vezes mais engraçadas, mas que vão dar, digamos, às mulheres uma possibilidade, um território visual, digamos, a partir do qual elas vão ter a possibilidade de rir e também vão ter a possibilidade de, rindo, refletir sobre muitos destes códigos que estavam a ser também instaurados na cultura visual e popular da época. E é isso que me parece mais interessante, no fundo, é que estas imagens quase que transcendem o seu próprio contexto, portanto, não é só por serem desta revista ou por serem neste momento histórico, as imagens fazem-nos perceber como o riso, de facto, abre uma brecha, não é? Para que possamos, de alguma maneira, imaginar outro tipo de subjetividades femininas e para que essas subjetividades possam ser ativadas e performadas de uma outra maneira. Enfim, antes de mergulharmos um bocadinho mais diretamente sobre esta série, talvez fosse importante recuar um pouco no tempo, só para deixar breves notas sobre duas notas em particular. Por um lado, sobre a questão da fotomontagem
e, por outro lado, sobre o percurso da própria Grete Stern. Quando olhamos para estas imagens e se pensarmos que a inclusão de fotomontagens quase surrealistas, não é, numa revista popular, pode ser algo que parece, num primeiro momento, relativamente invulgar, a verdade é que em 1948 a fotomontagem estava longe de ser uma linguagem nova ou inovadora. Pelo contrário, a fotomontagem, e como sabemos, digamos que é uma linguagem que tem muitas vidas, que sobrevive até aos dias de hoje, serviu espectros políticos muito diferentes. Mas se quisermos, digamos, localizá-la historicamente, podemos dizer, enfim, em bom rigor, talvez se pudesse dizer que a fotomontagem é tão antiga como a emergência da própria fotografia. Mas em termos de movimentos históricos, artísticos, estéticos, geralmente ela é localizada, não é? Como algo que tem uma gênese nestes anos ainda da Primeira Guerra Mundial, associada a uma primeira vanguarda dadaísta, com nomes como o Raoul Hausmann ou Anna Hock. Mas como sabemos, depois ela vai servir, enfim, nestes primeiros casos há muito a ideia de que é uma linguagem de protesto, não é? Mas a fotomontagem depois vai ser apropriada por toda a estética surrealista, desde o Breton à Dora Maar, passando depois por questões de ativismo político completamente diferente, e recordam-se das fotomontagens do Heartfield, não é? Extremamente cáusticas relativamente ao regime nazi, mas podíamos pensar, por exemplo, nas fotomontagens do construtivismo soviético, que é feito com o Rodchenko, na revista o RSS em construção, ou se quisermos evocar um exemplo do contexto português, os anos 30 também tivemos a nossa boa dose de fotomontagens nestes álbuns de propaganda que o Estado Novo editou e que são objetos muito sofisticados. Portanto, desde este tipo de álbuns até construções muito simples, se pensarmos, por exemplo, nas fotonovelas, que recorrem muitas vezes à fotomontagem, a fotomontagem era uma linguagem corrente, comum, familiar. É isso que queria sublinhar. Por outro lado, para a própria Grete Stern, em 1948, a fotomontagem também não era uma novidade. A Stern, como vos disse, ela é alemã e ela faz uma primeira formação ainda em Stuttgart, depois passa bastante tempo, nos anos 20, sobretudo, nos círculos artísticos de Berlim, onde vai estudar especificamente, durante 2 anos, vai estudar fotomontagem com este senhor, com o Walter Peterhans, desculpem, que era ele mesmo um professor de fotografia na Bauhaus. E, portanto, ela tem esta formação bastante intensiva e bastante programática, digamos. Ele é um dos arautos da nova visão. E é também em Berlim, já no final dos anos 20, portanto em 29 para 30, que juntamente com a Ellen Auerbach, portanto uma outra fotógrafa que terá depois uma outra carreira, fotógrafa que também tinha tido aulas com o Peter Hans, portanto as duas vão criar e abrir um estúdio fotográfico comercial, chamado Ringel and Pitt. Ringel e Pitt, se quisermos. Estes nomes são, enfim, só a curiosidade, são nomes de infância, são as alcunhas pelas quais cada uma delas era conhecida. Portanto, Ringel era a Grete Stern, em criança, e a Pitt era a Ellen Auerbach. E esta curiosidade, enfim, é interessante na medida em que este nome, apesar de fazer uma referência direta, não é, a cada uma destas mulheres, acabava também por ocultar as suas identidades numa espécie de designação genérica que fazia com que muitas das pessoas ou muitos dos clientes que contratavam o estúdio não se apercebessem que na sua retaguarda estava um estúdio dirigido por 2 mulheres independentes, sem figura patrona, digamos assim, o que, apesar do meio artístico de Berlim ser bastante mais permissivo, continuava a não ser uma questão muito vulgar de acontecer nessas alturas. O facto, enfim, é que o estúdio abriu e durante os 3 anos que esteve a laborar, portanto, desde o final de 29, 30 até 33, elas depois são as 2 mulheres judias e, portanto, com o avanço nazi, as 2 vão sair do país e o estúdio vai mesmo fechar em 1933. Mas durante os anos em que o estúdio esteve a laborar, a verdade é que alcançou um reconhecimento bastante considerável
através de uma série de produção de imagens publicitárias, era um estúdio comercial, que eram bastante invulgares e originais ao mesmo tempo. E também por isso elas foram bastante solicitadas, enfim, desde empresas de tabaco a produtos de beleza. Havia de facto um mercado interessante e interessado neste tipo de imagens. Enfim, aqui por exemplo, este anúncio da Comol para uma tinta de cabelo ganha um prémio importante na exposição de fotografia e cinema em Bruxelas, em 32, e temos esta imagem muito gráfica, não é, em vários níveis, que é uma estratégia que elas vão também recorrer neste caso, que é um anúncio para uma loja de luvas, onde vemos novamente esta combinação de várias camadas e de várias tipologias de objetos. Ou nesta outra, por exemplo, Petrol Han, uma marca de shampoo e de cuidados de cabelo, onde este manequim, não é, esta mulher boneca, apresenta o produto em causa e curiosamente segura-o com uma mão que não é uma mão de boneca, é uma mão humana. E portanto há aqui uma certa graça em confundir estas duas dimensões da mulher e do objeto. E portanto elas recorriam muitas vezes a manequins, a perucas, a símbolos femininos mais convencionais para questionar de uma forma muito, muito particular esta dimensão de artifício e de disfarce que geralmente se aloca a uma identidade feminina e parodiavam muitas vezes com esta dupla dimensão, não é? Do humano e do objeto, questionando muitas vezes, satirizando por vezes também, esta sobreposição cómica, aqui neste caso é muito evidente, de uma mulher que é ativamente uma consumidora de produtos que por sua vez a transformam ela própria num produto de consumo. Portanto, temos aqui, é muito curioso porque as imagens do estúdio Ringle & Pitt têm esta característica quase da publicidade a ser capaz de se rir dela própria, ou fazer a crítica tanto da questão enfim, da construção de uma identidade feminina, como a questão do próprio consumo. Portanto, é uma publicidade crítica do consumo, que se torna curioso a certa altura. Mas, enfim, este parênteses, digamos, no percurso inicial de Grete Stern é particularmente importante e achei que era interessante fazê-lo para nos posicionarmos, e também porque, apesar das imagens que ela depois vai produzir na série dos sonhos para a revista Idílio serem imagens que são conceptualmente e contextualmente muito diferentes destas, de alguma maneira os sonhos vão retomar alguns elementos que já estão presentes neste trabalho anterior. Não apenas na questão da fotomontagem, mas precisamente nesta ideia de explorar uma espécie de tensão entre forças opostas, entre uma tensão que emerge do desejo de protagonizar e ao mesmo tempo de romper com certas convenções do feminino. Mas voltemos então aos sonhos e à forma como a Stern nesta série vai usar a fotografia como uma linguagem visual muito eficaz, que funciona para além da sua dimensão artística, como já vimos. Portanto, é um daqueles casos em que a arte e vida de facto estão bastante sobrepostas, mas ela vai usar de facto a fotografia para criar uma linguagem humorística alternativa e para criar uma espécie de futuridade feminista. E eu estou aqui a usar este conceito de futuridade no sentido, é um conceito que é utilizado pela Tina Kemp num livro absolutamente fantástico que se chama Listening to Images, onde a Kemp clarifica que esta noção de futuridade não tem necessariamente a ver com uma ideia de esperança, mas é antes uma capacidade de imaginar e de protagonizar no presente um futuro diferente. Um futuro que ainda não aconteceu, mas que deve acontecer, que nós queremos que aconteça. Mas que de alguma maneira, digamos, esse desejo ou essa antecipação tem que ser manifesta no agora. E, portanto, digamos, que a linguagem ou a gramática desta futuridade, e estou a citar a própria autora, é uma política de prefiguração na qual o futuro é vivido no momento presente, como uma luta por um futuro que se quer ver agora no presente. Portanto, há uma espécie de confusão temporal, mas que me parece particularmente interessante porque eu acho que há alguma coisa desta futuridade que também se pode identificar nos sonhos da Grete Stern, nomeadamente em imagens que no presente nos permitem precisamente antever ou prefigurar um futuro diferente daquele que seria socialmente expectável para muitas destas mulheres. E é aqui, digamos, no desenho desta futuridade que o humor vai entrar como uma peça fundamental.
Portanto, os sonhos vão dar então continuidade à fotomontagem, não é? Que ela já tinha começado no Brindle Pit, através destas composições que são tão engraçadas como enigmáticas, e que dão de alguma maneira também continuidade a toda uma tradição do surrealismo que sabemos bem que tem toda esta associação com o onírico, não é? Com o universo dos sonhos. Algo que na revista em particular ganha ainda um outro sentido, porque estamos a falar não apenas de representar sonhos, mas de representar visualmente quase o próprio processo de livre associação e de interpretação e deciframento do sonho. A técnica da fotomontagem é um mecanismo visual que parece que se presta particularmente bem a este propósito. É a própria Stern que nos diz, não é? Que a fotomontagem tem provavelmente as maiores capacidades para representar aquilo que é estranho, aquilo que é da ordem do mistério, na medida que permite criar uma conjugação que normalmente é visualmente credível, mas realisticamente falível. E, portanto, basta uma simples perspectiva diferente, uma diferença de escala, a combinação de elementos estranhos para nos dar um efeito de algo que é mais incerto ou que é, de facto, implausível. Se voltarmos a recordar-nos, então, daquilo que já tinha dito anteriormente, portanto, o processo criativo associado à produção destas imagens passava por um encontro inicial entre os três, entre o Buttelmann, a Stern e o Germany, na qual eles conversavam e na qual, como disse, havia indicações muito precisas que eram dirigidas ou que eram solicitadas à Grete Stern, nomeadamente o Germany dava indicações se a imagem tinha que ser ao alto, se era ao baixo, se devia introduzir elementos vegetais, se devia... Portanto, havia realmente indicações e instruções muito concretas, o que torna estas imagens ainda mais interessantes. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É que apesar de todas estas instruções, de todas estas limitações, todos estes condicionantes, as imagens da Grete Stern conseguem ainda assim minar ou brincar, se quisermos, com o conteúdo escrito e com o conteúdo da análise que é realizada pelo Germany. E, portanto, na verdade, talvez tenha, e isto também é uma hipótese, enfim, talvez tenha até sido precisamente por isso, porque o seu trabalho é tão limitado e é tão constrangido, que ela vai encontrar no humor uma espécie de forma alternativa de alguma forma, escapar a uma série de inflexibilidades. E é interessante também porque, na maior parte dos casos, o texto, e apesar, enfim, da descrição intelectual que dei dos dois agentes, mas a interpretação verbal dos sonhos, que é publicada na revista, na maior parte dos casos assume uma espécie de um higienicismo médico ou psicanalítico que acaba por reforçar, na verdade, uma série de estereótipos femininos, enquanto que o elemento visual das fotomontagens vai subverter precisamente essa visão através de uma certa ironia ou de uma certa crítica, se quisermos. E é curioso também perceber que o cómico, não é? Que este efeito de cómico e a fotomontagem são precisamente instâncias que partilham alguns recursos, nomeadamente porque em ambos os casos, tanto naquilo que nos faz rir como na fotomontagem, este ato de interromper, de fragmentar ou de baralhar expectativas servem precisamente para desestabilizar convenções e significados instituídos. Diz-nos George Lukács que, ao justapor elementos de escala improvável ou ao associar objetos de contextos dissonantes, e estou a citar, uma boa fotomontagem tem o mesmo tipo de efeito que uma boa piada. E, portanto, há de facto esta espécie de paralelismo e as fotomontagens dos sonhos ativam efetivamente um mecanismo muito semelhante quando vão converter a abordagem mais conservadora e mais moralizadora do texto em pequenas piadas fotográficas, se quisermos entendê-las dessa forma. E digamos todo este contexto, não é, da fragmentação, da interrupção que a fotomontagem dá corpo, acaba por criar efeitos incoerentes ou ilógicos que se aproximam também, enfim, não só desestabilizam uma série de regras, como se aproximam precisamente de uma das mais famosas teorias do humor, que é precisamente essa teoria da incongruência, não é? Que coloca a tónica no facto do cómico
emergir precisamente de um desvio à norma, de alguma coisa, a introdução de um elemento que provoca uma perturbação na forma como nós achamos que o mundo funciona ou que deve funcionar. E essa questão da convenção, ou do ir contra a convenção, as convenções que reconhecemos, digamos assim, é um aspecto que me parece particularmente relevante porque nos conduz, ou pelo menos vai abrir espaço a um entendimento do humor que tem uma forte dimensão coletiva. Nós, quando rimos, normalmente rimos de alguma coisa e rimos enquanto membro de um grupo que partilha um certo vocabulário. Rimos enquanto um grupo que partilha uma série de referências. E, portanto, para que uma piada seja cómica, à partida convém que seja mais do que uma pessoa a rir-se. Claro, temos sempre aqueles casos, aquilo que tem graça para mim pode não ter para outra pessoa, mas aí de facto não estamos a fazer aquilo que eu acho que estas fotomontagens fazem, que é criar essa sensação de comunidade, não é? Portanto, e esse é um ponto que me parece importante, é este potencial que o cómico tem de forjar este sentido de comunidade e de pertença entre indivíduos que são capazes de se rir de uma forma quase coletiva de regras ou de circunstâncias que reconhecem e que têm em comum. E isto é particularmente importante quando pensamos na comunidade feminina que constitui a maior parte, ou a grande maioria das leitoras da revista Idílio. O que é que esta comunidade feminina tinha em comum? Enfim, tinha algumas coisas, nomeadamente o facto de serem parte ou de integrarem uma sociedade, e aqui é só uma pequena nota contextual também, uma sociedade que relativamente poucos anos depois da subida ao poder de Juan Domingo Perón passava por um período de um certo impulso económico. Era uma sociedade marcada nestes anos por fortes fluxos migratórios, portanto há toda uma mobilização de comunidades rurais que se vão fixar na cidade e estas modificações vão trazer consigo também transformações naturalmente ao nível do papel social das mulheres. A este cenário, enfim, fenómenos como a crescente popularidade da Eva Perón, por exemplo, teve um impacto também bastante interessante para disseminar esta ideia da mulher moderna, não é? Desta mulher moderna, que de algum modo também transformava os seus padrões de aparência e de comportamento para dar corpo a uma mulher cada vez mais educada, cada vez mais ativa, comprometida com a sua profissão, muitas vezes comprometida com a política, mas sem nunca descurar as suas funções domésticas e os seus papéis de mãe e de esposa. E, portanto, neste contexto, digamos que a revista Idílio é verdadeiramente fruto do seu tempo e vai tentar dar resposta ou vai tentar dirigir-se especialmente a esta classe média urbana, a esta classe emergente, e aborda precisamente muitas destas ansiedades da mulher moderna que supostamente deveria assumir todos estes papéis em simultâneo. Eu vou fazer muito bem. E portanto, muito frequentemente, todas nos revemos alguns. A interpretação então dos sonhos que é publicada na revista da psicanálise, na rubrica, perdão, a psicanálise ajudar-te-á, e estou a falar relativamente ao texto, vai então reiterar uma série de códigos e de expectativas sociais sobre as mulheres, onde encontramos uma visão ainda muito tradicional, muitas vezes doméstica, mas muito tradicional no sentido mais geral deste lugar feminino. Nos sonhos analisados, geralmente encontramos sempre uma figura masculina no centro do conflito, pode ser um pai, pode ser um namorado, um marido, mas geralmente a solução para este conflito que o texto vai sugerir é uma solução que normalmente é feita em termos bastante moralizadores e que exorta sempre as leitoras a uma espécie de regresso à ordem. E uma ordem que é também uma ordem pessoal, mas também social, naturalmente. E as imagens da Grete Stern escapam, não é? Ou de algum modo vão fugir a este entendimento. E vão fazê-lo de uma maneira muito curiosa, a meu ver. É que nas imagens nós vemos frequentemente toda uma série desses elementos visuais mais tradicionais, não é? Nós vemos símbolos e objetos que fazem parte de uma iconografia doméstica. Muitas vezes temos os eletrodomésticos, a moda, os sapatos, as joias, o marido, o bebê. Portanto, a iconografia é a partir de uma iconografia tradicional, aceitável, se quisermos, expectável,
Mas depois, num segundo momento, as imagens da Stern dão-nos de facto a oportunidade de visualmente reimaginar, a partir do presente, essas mesmas narrativas e, portanto, ativam a tal ideia de futuridade que falámos há pouco. E vamos ver só alguns exemplos mais em particular. Nesta imagem chamada Sonhos de Conflitos Matrimoniais, todos os sonhos têm uma legenda e é uma legenda genérica, portanto, apesar de ser só um sonho, cada imagem, inserem-se numa categoria de sonhos. Exato, as legendas são sempre no plural. Sonhos de ciúme, sonhos de medo, sonhos de maternidade, sonhos de conflitos matrimoniais, este que temos à nossa frente. E, portanto, temos uma senhora, não é, que está a passar a ferro numa figura miniaturizada, quase bidimensional, de um homem, que enverga um casaco, possivelmente a precisar de ser passado a ferro, e com uma mão ela segura, não é, a figura quase de cartão desta figura masculina, e com a outra mão, digamos que há um gesto que é simultaneamente um gesto fálico e um gesto castrador. Há um ferro de engomar que passa cirurgicamente em cima do homem. E apesar de não conseguirmos ver a cara desta mulher, não é? Mas há também alguns sinais que apontam um bocadinho para a sua condição social e para essa ambivalência da tal mulher moderna. Portanto, nós temos uma saia muito prática que nos remete para a questão mais doméstica, do lar, mas a mão que enverga o ferro é uma mão que tem um braço que tem uma pulseira, que tem um anel. Portanto, há aqui elementos um pouco diversos, ou que de alguma maneira confluem todos na mesma figura. E esta figura masculina também, enfim, ele surge-nos de forma invertida, ele olha para fora de campo, não é? Porque ele está, há um lado que está a ser preso à imagem pela mão dela e há o olhar que parece que pretende sair. E o que é curioso, enfim, neste exemplo, é que, de acordo com a análise assinada pelo professor Richard Rest, e recordo que originalmente, o sonho original nunca era enviado, portanto nós muitas vezes só podemos inferir o sonho através da sua interpretação, mas de acordo com a interpretação do professor Rest, os deveres domésticos da leitora são aqui entendidos como, estou a citar, um símbolo da vida da casa e da paz e da tranquilidade da família. A certa altura, o professor Rest diz-nos que sim, que no ato de passar a ferro está a existência de um conflito, há um tumulto no casamento, há uma relação na qual falta um entendimento mútuo, mas ele recorda que o ato de passar a ferro significa também esta ideia de suavizar ou de remover os vínculos, não é? E, portanto, ele diz-nos: há irregularidades, há asperezas entre eles que a mulher deseja o mais possível eliminar. E ela vai eliminar através deste gesto doméstico e também, novamente, de ordem. A interpretação visual, se quisermos fazer, da fotomontagem da Stern, parece sugerir-se talvez uma outra leitura. Por um lado, é verdade que nós a encontramos, não é? Que vemos que ao passar este marido a ferro, a leitora procura talvez resolver essas rugas e eliminar esses vincos da relação através deste papel de esposa e de cuidadora do lar. Mas há qualquer coisa de muito mais violento, não é, no ato de passar a ferro e neste gesto feminino castrador que ilumina as ditas rugas do casamento, mas estas rugas são diretamente localizáveis no corpo do marido. E, portanto, enquanto que a análise de Rest sugere uma relação perfeita entre as tarefas domésticas e a paz e a tranquilidade do lar, na ilustração de Stern, esta equivalência entre o eletrodoméstico e a tranquilidade adquire contornos de uma comédia um bocadinho sombria, não é? Portanto, torna-se outra coisa. E a verdade é que esta mulher, apesar de só surgir representada parcialmente, portanto, da cintura para baixo, é ela que domina a composição, não é? É ela a força decisiva desta relação. O marido não tem qualquer espessura, ele é quase uma espécie de uma fantasia, se quisermos, e na montagem visual, o drama visual apresenta-se como uma resposta humorística à superficialidade dos papéis atribuídos a marido e a mulher e procura de alguma forma antever uma outra forma de ser ou de agir enquanto mulher. Não é caso único, portanto, há várias outras imagens onde os homens aparecem como esta figura assim, billboard, não é? Ou parecem quase anúncios publicitários. Portanto, há um esvaziamento muito programático da espessura individual da substância masculina em muitos dos sonhos. Numa outra imagem,
E o que me interessa aqui, esta chama-se Sonhos de Bonecos, portanto, Sonhos de Bonecos. Desculpem, aquilo que me interessa aqui é precisamente vermos um bocadinho o antagonismo depois na leitura entre a questão verbal da interpretação do professor Rest e aquilo que nós conseguimos ver nas imagens. Nesta imagem que tem à vossa frente, não é? É a figura deste grande bebê, que não é bem, estamos na dúvida se é um bebê, se é um boneco. O sonho refere inclusivamente que é um boneco, o sonho da leitora, da sonhadora. Mas vemos este grande bebê que domina o enquadramento e que avança, não é, de braços levantados em direção à protagonista feminina, por sua vez recua e esconde a cara com as mãos. O cenário, enfim, não fosse a luz solar, que é bastante intensa, podia ser quase um cenário de filme noir. Portanto, temos um beco, uma alley, com um grande bloco, não é? Há 2 grandes blocos de parede que fecham o espaço e que parecem confinar esta figura, portanto, não se antevê propriamente uma saída neste encontro. E percebemos que a mulher tem quase uma relação, ela é atraída para o bebê ao mesmo tempo que é repelida por ele. Portanto, há aqui este conflito. E, na verdade, digamos que esta cena é uma cena de terror e angústia muito exagerada. O bebê, que normalmente é a personificação da desproteção e da necessidade absoluta, inspira aqui um terror, não é? Que é exagerado até ao absurdo, ou quase até à incongruência. Mas, na verdade, ou não, exato. E esse é, na verdade, o meu ponto. O que a interpretação do Rest nos vai dizer é que, de facto, esta mulher é uma mulher atormentada perante a ideia de poder ser mãe. Portanto, é alguém que está com um extremo receio de vir a ser mãe e, portanto, tem este conflito de querer ou não querer. Mas ela pode ser também uma imagem, não é, de alguém que, já sendo mãe, continua também a ter uma série de medos e de ansiedades e, portanto, essa é a tal espessura que o Rest nunca dá. O Rest tem sempre uma visão muito mais superficial. E, portanto, o monstro em questão, aqui nesta cena de terror, não é? Este bebê que causa ao mesmo tempo atração e repulsa, ele é aterrador precisamente nessa sua necessidade absoluta e na consequente perseguição que faz desta mulher. E, portanto, na fotomontagem o humor está presente de alguma forma, não é? Deste medo quase desadequado que uma mulher tem perante um bebê inofensivo, mas, sobretudo, ele existe também numa espécie de desconstrução, não é? Da ideia de que há um certo perfil de mulher que deveria reagir a um bebê de uma certa forma, não é? Nomeadamente com cuidado e com afeto e não com outro tipo de emoções mais conflituais ou mais contraditórias. Portanto, através do exagero que a cena constrói, nós vamos experimentar precisamente uma contradição desse comportamento, uma deflação desse comportamento expectável, ao mesmo tempo que somos expostos, não é, num resultado quase trágico ou cómico, a uma imagem diferente daquilo que seria expectável de acordo com estes códigos da revista e, portanto, somos expostos a uma subjetividade materna alternativa. Talvez hoje mais comum, não é? Mas de um ponto de vista mediático, à época, isto não seria, de facto, também muito comum, muito vulgar. Os sonhos da Grete Stern, enfim, apesar de serem muito diferentes entre si, eles permitem, apesar de tudo, identificar algumas recorrências temáticas e uma dessas maiores ou mais visíveis recorrências tem que ver com o facto de que tanto as imagens do lar como as imagens do casamento serem muitas vezes representadas como espaços de confinamento ou de constrangimento, de alguma maneira. E, portanto, as sonhadoras surgem-nos muitas vezes aprisionadas, surgem-nos muitas vezes encarceradas, não é? Por uma série de estruturas que limitarão as suas vidas. E, mais uma vez, é interessante percebermos que o texto do professor Rest atribui sempre esta ideia de aprisionamento, e recordem-se que o texto dialoga com a imagem, mas ele vai sempre atribuir esta ideia de aprisionamento a uma espécie de fraqueza pessoal das sonhadoras. Portanto, como alguém que desconhece o seu verdadeiro eu, que não se consegue compreender, que não tem suficiente autoconhecimento e, portanto, fica limitada e maniatada entre coisas que quer e conflitos que não consegue explicar. E, na verdade, enfim, as montagens de Stern, a meu ver, sugerem que as sonhadoras são restringidas, sim,
mas por uma sociedade que regula e que limita efetivamente as opções disponíveis a este sujeito feminino. É isso que muitas vezes encontramos nestas imagens, muitas vezes com humor, não é? Aqui é quase uma figura de Alice no País das Maravilhas, uma coisa desmesurada. Encontramos isto muitas vezes com humor em situações absurdas, insustentáveis, onde as mulheres são efetivamente cercadas por uma série de constrangimentos, mas apesar deste confinamento, não é? O que nós vemos é que, e sobretudo em imagens como esta, por exemplo, a prisioneira devolve-nos um olhar extremamente direto e extremamente seguro, não é? Portanto, há alguma coisa, muitas destas imagens dão também lugar a um certo poder feminino, uma vez que as fotomontagens sugerem que as leitoras podem superar esse confinamento no instante em que se apercebem dele, não é? De alguma maneira, o facto de ter consciência desse confinamento dá-lhes desde logo ferramentas para poderem reagir contra. A imagem anterior é um retrato? Não. Ela usava muitas vezes, mas pode ter alguma relação, porque ela usava muitas vezes, e há muitas mulheres que se percebe que são as mesmas, tanto a empregada como a filha. Portanto, pode ser a filha que seja parecida. Mas de facto é muito a partir dos recursos que tem à sua disposição que ela acaba por fazer isto. Um último sonho que gostaria de ver convosco desta forma mais aprofundada é este chamado sonhos de reminiscências, onde vemos uma mulher, não é, que é atraída, que se aproxima de um edifício estranho, um edifício muito grande, massivo, um edifício de cimento que domina praticamente toda a composição. É quase uma caixa forte, não tem janelas, não tem portas, mas há uma janela onde existe um homem bem vestido, de braços abertos, que lança uma rede, não é, sobre esta mulher e que literalmente a aprisiona nas malhas de um relacionamento romântico. E curiosamente, enfim, em termos de imaginário, quase a cena reverte toda uma ideia do imaginário cortês ou trovadoresco, onde normalmente é a mulher que está à janela e é o homem que vai cortejá-la cá em baixo. Portanto, aqui temos esta inversão curiosa. Neste caso particular, a análise do professor Rest conclui que o sonho se refere a um amor antigo e que esta estrutura, portanto esta casa ou este edifício, representa a casa da sua adolescência, da adolescência da sonhadora, onde ela só consegue ver a existência de um homem que foi amigo dela, mas face ao qual ela teria outros sentimentos. E, portanto, o professor remata dizendo que o inconsciente desta leitora sonhadora está a dizer-lhe para regressar a esse período da adolescência e confrontar-se com o amor romântico que ela, afinal, tem por este amigo. E enquanto que a análise do Rest não é quase uma fórmula retirada de um livro de histórias, esta ideia de voltar a reencontrar um amor antigo, a Stern volta a propor visualmente uma interpretação alternativa. A rede, que nós vemos aqui, não é? Que é uma rede que ocupa praticamente o lugar central da composição, nunca é mencionada na interpretação do sonho, na interpretação do texto ou no próprio sonho, não é? De forma inferida. O texto faz só referência a que uma mulher está a dançar em frente à casa da sua adolescência. Portanto, é ela que coloca aqui esta rede extra. E a casa, não é? Quando olhamos, esta casa que surge na fotomontagem é um edifício extremamente hostil, é um edifício quase assustador, não é? Onde temos a ideia de que quando entramos, se calhar não conseguimos sair. E, portanto, as duas personagens têm este elemento de incongruência, porque parece que não se apercebem bem disto, têm estas expressões plácidas e sorridentes, como se não tivessem nada a ver nem com o edifício, nem com... Aqui não é muito visível, mas o céu é um céu carregado, assustador. Ela está a caminhar sobre um solo bastante instável, de pedras, portanto, há aqui toda uma simbologia que se quer também construir. Mas, na verdade, a fotomontagem pode ser lida como uma espécie de representação mais sombria, se quisermos, daquilo que pode acontecer se a leitora decidir seguir o conceito de Rest. E, portanto, a fotomontagem de alguma forma alerta para este risco de clausura, quer no relacionamento amoroso, quer na própria casa que a espera. Portanto, há de facto aqui um efeito cómico que vem desta subversão, não é? Por um lado, deste romance idealizado e irreal,
e que a interpretação escrita parece promover. E aqui se vai manifestar nesta espécie de imagem armadilha, desta imagem de armadilha, para o centro da qual a figura feminina parece estar a dançar. E, portanto, a fotomontagem permite assim uma reversão subtil das expectativas de género e uma outra forma de posicionar os dois agentes dentro da relação romântica. Os vários exemplos que aqui vimos, enfim, e estou quase a terminar, demonstram bem como a série dos sonhos, neste esforço continuado, não é, que faz para perturbar a convenção, ou pelo menos para ir contra os limites destes espaços disciplinadores, vai configurar uma operação artística onde o humor é usado como um dispositivo mobilizador e pelo qual uma série de paisagens oníricas destes sonhos se transformam em território político. E acho que é também o humor que, neste contexto, permite precisamente articular possibilidades alternativas de conceber a subjetividade feminina e os seus lugares. E apesar da Grete Stern nunca ter teorizado muito sobre a função do humor na sua série, portanto, ela tem alguns escritos sobre fotomontagem, sobre o processo, mas não exatamente sobre o papel do humor, o conjunto destas fotomontagens, e quando as vemos de facto todas em série, este conjunto acaba por compor uma crítica muito consistente ao papel da mulher na sociedade, através de pequenas paródias, não é, que revelam e que expõem a rigidez da convenção. A força política da série dos sonhos depende, portanto, deste caráter... Ele está rebarrado. Portanto, há uma força política, não é, nesta série dos sonhos que depende precisamente deste poder crítico e coletivizador também do riso e que funciona quase como uma espécie de contra-propaganda, no sentido, revisitando aquela ideia de George Orwell, de que cada piada é uma pequena revolução. E o facto da série ter sido também originalmente destinada a uma revista popular, a uma revista de circulação massiva e não a uma galeria de arte, faz com que o seu impacto seja ainda maior. Enfim. E digo isto não apenas porque, naturalmente, numa revista ela alcança um público bastante mais amplo do que alcançaria numa galeria, mas também porque as imagens na revista desafiam, a partir do seu interior, não é, a própria estrutura institucional onde as fotografias foram publicadas. Portanto, há aqui uma dupla dinâmica. E neste desafio que as imagens da Stern propõem, as fotomontagens criam assim possíveis futuros, novos futuros que de alguma maneira escapam ao domínio das restrições de género. A noção de fugitividade, e é outra ideia da Tina Kempt, que rima bastante bem com a ideia da futuridade, a noção da fugitividade, que é originalmente proposta por Kempt no contexto de fotografias de identificação e arquivo, pode ajudar aqui a descrever de alguma forma alguns destes modos de fuga. Segundo ela, a Kempt, imagens fugitivas são aquelas imagens que permitem que os seus sujeitos, estou a citar, criem possibilidades de vida que recusam o regime regulatório que os envolve e do qual não podem ser removidos. Fim de citação. E, portanto, a noção de fugitividade aqui é entendida não como o oposto de uma ideia de aprisionamento, mas, sobretudo, como uma espécie de recusa em permanecer no lugar que lhe está originalmente destinado. E, portanto, neste sentido, digamos que a recusa em permanecer no lugar que estas imagens fugitivas operam é uma recusa que pode ser silenciosa, mas que constitui, e nos sonhos da Stern isso é bastante evidente, constitui um continuado e um resistente esforço de liberdade. A série dos sonhos é assim exemplo de uma visão feminista que usa o riso como forma de dissidência e de subversão face a uma autoridade estabelecida. E ela mostra-nos como o riso, e isso é interessante, como podemos encarar o riso quase como um processo de análise ele próprio, na medida em que é o riso que nos permite imaginar relações diferentes daquelas que temos e de alguma forma redesenhar o social e o simbólico e os códigos que regem os comportamentos e as performances do feminino. Pela sua natureza insubordinada, o humor acaba por alocar um certo poder a quem ri e permite, neste caso, imaginar outras formas de agenciamento feminino numa cultura onde essas formas conheciam muitos limites. No caso dos sonhos, as fotomontagens de Stern rompem e diferem precisamente dos termos de uma certa sujeição feminina, não é?
uma sujeição que aprisiona, que condiciona as mulheres, e uma sujeição que tanto a revista Idílio no seu todo, enquanto revista, como as próprias interpretações do Richard Drest acabavam por criar. Além disso, as fotomontagens conferem ao leitor o poder ou a capacidade de imaginar e de experienciar no presente um futuro diferente, um futuro que ainda não aconteceu, mas que pode ser antecipado. E, portanto, eu acho que ao transmitirem e ao veicularem, não é, todas estas aspirações, aspirações de mobilidade, aspirações de agenciamento, de liberdade, os sonhos de Grete Sterling são muito mais do que invulgares ilustrações de sonhos de mulheres. Eles são profundas e poderosas imagens de fugitividade.